palavra que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, verso de número 35, que diz assim: E eles lhe contaram que havia acontecido no caminho, e com eles foi conhecido no partir do pão. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: Paz seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que vinha algum espírito. E ele lhe disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Tocai-me, vede, pois o espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram a parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. O texto que eu li está em Lucas capítulo de número 24. Eu li do verso 35 até o verso de número 43, aonde Jesus aparece aos seus discípulos, né? Foi até importante Jesus chegar e comer com os seus discípulos, né? Como o texto, você viu que Jesus demonstrou ali que estava com fome, ainda perguntou se teria alguma coisa para comer, né? E os discípulos vão dar comida para Jesus, né? Vai dar peixe, um peixe assado e um favo de mel. E Jesus vai se alimentar. Por que é importante? Para que os discípulos vissem que era o próprio Cristo que estava ali, que não era um espírito, que não era uma aparição, mas ele estava ali em corpo, em matéria, sabe? E os discípulos haviam passado por uma cena que chocaram tanto eles, que era a cena da crucificação, né? Muitos, ao ver aquela cena, ficaram espantados, né? Você vai ver dentro da história que Pedro vai negar, você vai ver dentro da história como foi doloroso esse processo de crucificação e os discípulos verem o seu mestre, assistirem o seu mestre sendo crucificado, e muitos ficaram até mesmo dispersos diante de tudo isso que aconteceu. Você vai ver depois desse episódio Pedro, por exemplo, voltando a pescar, né, voltando a fazer as coisas que ele fez da primeira vez que se encontrou com Jesus, né? Ele volta simplesmente para a pesca, não como um ato qualquer, só vou voltar por voltar, vou vir aqui depois nunca mais. Não, voltou mesmo com intenção de voltar àquela velha vida que ele levava, né? Por que eu falo a velha vida? Porque Jesus havia dito para ele quando ele saiu da pesca, na primeira vez que ele teve um encontro com Pedro, você lembra? Jesus disse para ele o quê? Eu te farei pescador de homens. Então Jesus deu um novo sentido para ele. Mas a decepção foi tão grande que ele vai voltar a pescar, vai voltar para a mesma vida, e eu não julgo, tá? Eu não julgo, eu acho que os outros discípulos também passaram o mesmo processo que ele. Eles são homens que ficaram impactados com tudo que viram e carnalmente agiram desta forma, né? Eu tenho uma percepção de achar, eu não sei se você concorda comigo, mas eu percebo através da palavra de Deus que a maioria dos discípulos só se converteram de verdade depois que Jesus ressuscitou, né? Antes, então, eles estavam sendo preparados naquele processo de 3 anos e meio, Jesus ensinando, discipulando eles. Só depois que eles começam a ter que viver sozinhos as experiências que a gente percebe que eles foram se converter de verdade. Como prova bíblica para isso, né, Jesus falou para ele, né, principalmente para Pedro: quando tu te converteres, né? Jesus falou isso: quando tu te converteres. Então, muitos deles só se converteram mesmo depois que passaram por esse processo intenso e doloroso. Então, os discípulos estavam ali reunidos num dia comum, né? Os outros evangelhos falam que eles ficavam em um lugar fechado, estavam em um local fechado, não estavam em um ambiente aberto, e de repente Jesus aparece. Jesus aparece e vai falar com eles, que é o que diz o versículo de número 36, né? E eles contaram o que lhe havia acontecido,
né, tal, e eles lhes contaram o que havia acontecido no caminho, como foi desconhecido o partir do pão, e falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, né? Os discípulos estão aqui reunidos e Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Isso aqui é interessante, né? Jesus aparece para os discípulos. Eles não esperavam, tanto não esperavam que ficaram atemorizados quando viram. Jesus sondou os pensamentos deles e falou: por que perturba os vossos pensamentos? Eles ficaram assustados quando viram Jesus. Não esperavam, não tinham expectativa, né, que era o próprio Cristo, mesmo sabendo que Jesus falou que iria passar por esse processo e ressuscitaria, mesmo Jesus falando que era necessário passar por isso, né, mesmo sabendo de tudo isso, eles estavam ali preocupados, inquietos, perturbados pelo fato de ter visto Cristo. Alguns acharam que era uma aparição, por isso que Jesus também se alimentou, para mostrar que ele era o mesmo da cruz, que ele estava ali em corpo, que ele estava ali em gente, de maneira humana, né? E que ele havia vencido a morte. Isso aqui é interessante. É tão interessante que o outro texto vai dizer que Tomé não vai acreditar depois que os discípulos falam: ó, Jesus veio, nós vimos ele e tal, ele ressuscitou. Aí Tomé vai falar: não, só acredito que ele se eu colocar minha mão nas feridas dele, se eu colocar minha mão ao lado do corpo dele, para eu ter certeza que realmente ele é o mesmo que estava na cruz e ressuscitou, né? Então os discípulos não esperavam a presença de Jesus aqui, mesmo sabendo de tudo isso. Quando Jesus chega, causa um certo espanto entre eles. É interessante isso, né? Jesus, quando chega na nossa vida, ele não avisa, ele não diz: eu estou chegando, eu vou marcar um encontro com você, eu tenho algo grande para fazer hoje. Não, Deus ele não avisa, ele simplesmente chega, né? Ele simplesmente chega. Às vezes em dias comuns, às vezes em dias que você não se programa, às vezes em dias que você não dá nada, às vezes numa rotina qualquer, fazendo algo comum, natural da vida, Jesus aparece e muda toda a nossa rotina. Às vezes Jesus aparece nos encontros que menos esperados. Às vezes Jesus se revela em dias que ele não havia falado nada, não tinha dito nada, não falou nada, e de repente resolveu aparecer. Não tinha hora marcada, não tinha dia marcado, ele não marcou horário, ele não chegou avisando, falando: ó, vou aparecer tal dia, tal horário. Não, ele apareceu. Porque ele faz isso. Ele costuma vir dessa forma. Ele não diz nada, não tem hora marcada. Um dia comum, como o nosso, que você levantou nessa manhã, que vai fazer a sua rotina, seus afazeres, seu trabalho, escola, faculdade, suas necessidades, seus estudos, afazeres domésticos. Um dia comum, você sai para fazer suas atividades, para manter sua rotina, e de repente ele chega e muda tudo. De repente Jesus chega sem hora marcada, sem ter avisado ninguém, e ele chega mudando toda a nossa trajetória, alegrando o nosso dia, alimentando a nossa alma, mudando o nosso trajeto, mudando o nosso caminho, trazendo para nós um novo ar. Ele chega sem avisar, sem hora marcada. É assim que ele faz, sabe? De repente, num dia como hoje, que você levantou e não está dando nada por esse dia. Um dia comum, que você não planejou nada, está fazendo algo normal, teu trabalho, tua rotina. Aí Jesus vem, aparece e resolve mudar a sua vida. Não te avisou que chegava, não disse quando chegava, mas chegou para te alegrar. Chegou para te trazer paz. Chegou porque viu como estava o teu coração. Chegou porque viu como estava a tua alma. Chegou porque viu como estava a sua esperança. Ele decidiu chegar. Sem hora marcada, sem avisar nada para você, sem dizer: ó, fulana, tô indo aí amanhã, sem dizer para Deltrano: ó, tô chegando. Ele não diz nada.
só aparece, alegra a tua vida, muda a tua rotina, revela coisas profundas para você e te marca com uma experiência profunda como você nunca viveu na Terra. Às vezes, os dias mais comuns na vida, nós vamos viver as maiores experiências com Deus. Às vezes em dias como esse, como hoje, um dia comum, Jesus resolve aparecer e marcar a nossa vida de forma poderosa, e mostrando que é Ele mesmo. Sabe o que eu acho lindo? Jesus aparece para os discípulos e a primeira coisa que ele diz é essa: paz seja convosco. Coisa boa, saber que Jesus vem e a primeira palavra que sai da boca dele é paz seja convosco. Tem gente que precisa ouvir isso. Tem gente que está precisando escutar só isso. Paz. Precisa de paz. O que Jesus carrega? Paz. Qual é a primeira palavra que ele traz para os discípulos? Paz seja convosco. Que bom que ele traz paz. Porque as noites de ontem foram de tormento. Que bom que ele traz paz. Porque os momentos de ontem foi de muita dor. Que bom que ele traz paz. Porque em alguns momentos, às vezes a gente pensa que Deus até nos esqueceu. Que ele não está perto. Que ele não ouviu a nossa oração, o nosso sofrimento. Aí ele vem e quando chega, a primeira coisa que faz é trazer paz. Que bom que a primeira palavra que ele trouxe é paz. Porque ele sabia como estava o teu coração. Ele sabia como estava a tua alma. Talvez o teu filho não sabia, teu pai não sabia, tua mãe não sabia, teu tio não sabia, sua família não sabia, mas Jesus sabia. E por saber, ele foi na tua direção e disse: receba paz. Tem gente que só precisa disso nessa manhã, precisa ter paz. Receba paz. Receba paz para os seus sonhos. Receba paz para a sua família. Receba paz para a sua casa. Receba paz para os seus projetos. Receba paz para as suas finanças. Receba paz para o seu ministério. Receba paz para os seus planos. Receba paz para a sua vida financeira. Receba paz para a sua vida emocional. Receba paz para a sua vida espiritual. Receba paz para a sua vida conjugal. Receba paz. E quem te dá essa paz? Jesus, que aparece trazendo paz. Essa paz não vem da maconha. Essa paz não vem da cocaína. Essa paz não vem das drogas. Essa paz não vem de prostituição, de mulheres, de homens. Essa paz não vem do teu cotidiano. Essa paz não vem das pessoas. Essa paz não vem pelo dinheiro. Essa paz não vem do teu trabalho. Essa paz não vem das circunstâncias que você vive. Essa paz vem do Senhor. Só Ele pode trazer paz para a sua vida. Você está me ouvindo bem ou não? Só Ele pode trazer paz. Mas ninguém pode trazer paz. Por isso que a sua expectativa deve estar em Deus. Porque só Ele tem a paz que você merece e que você precisa. Então pare de ficar procurando nas coisas aquilo que só Jesus pode te dar. Pare de procurar nos outros, pare de procurar nas circunstâncias, pare de procurar nas pessoas o que só Cristo pode fazer por você. Só Ele tem a paz que você precisa. Ele é a tua calmaria em dias de tempestade. Só Ele pode trazer paz à sua alma, paz ao seu espírito, para você conseguir permanecer de pé. Jesus chega diante dos discípulos e diz para eles: paz seja convosco. Aí o verso de número 17 diz, o verso de número 37 diz: e eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E ele disse: por que estás perturbado?
Você acha que Jesus não sabe como está teu coração? Você acha que Jesus não sabe como está tua alma? Você acha que realmente Jesus não sabia que os problemas que você passou por esses dias estão te perturbando? Sabe sim. E por saber do sofrimento que você veio carregando, ele já veio com intenção de trazer paz. Com intenção de trazer paz para a tua alma, para a sua vida, para o seu espírito e para o seu entendimento. Ele chega diante dos seus discípulos. Ele diz: por que vocês estão com pensamentos perturbados? Veja, ele consegue ler aquilo que pensa. Ele sabe que está dentro de você. Ele conhece o teu coração. E ele diz para os discípulos: por que vocês estão perturbados, com pensamentos perturbados? Por quê? Vedes a minha mão, vedes os meus pés, sou eu mesmo. Tocai, vede. É lindo isso, né? É lindo porque Jesus está percebendo que os discípulos estão duvidando que é ele mesmo que está ali. E ao perceber isso, ele diz: toca na minha mão, olha as feridas, só para vocês terem a certeza que sou eu. É lindo porque Jesus está querendo confirmar que é ele. Porque o nosso Deus é Deus que confirma. O nosso Deus é Deus que fala, que se apresenta e confirma. Desde Números ele dizia isso no capítulo 23, verso 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falava e não faria, porventura falaria e não faria, porventura falaria e não confirmaria. Então significa que Deus é Deus de confirmação. Por que ele fala para os discípulos tocarem nas mãos dele? Para que os discípulos confirmem que é ele que estava no meio deles. Deus vai confirmar algumas coisas na sua vida ainda hoje. Sabe as respostas que você está pedindo? Sabe as orações que você está fazendo? Sabe os caminhos que você quer entrar? Deus vai confirmar ainda hoje aquilo que você precisa. Por quê? Porque o nosso Deus é Deus de confirmação. Por quê? Porque Ele é um Deus que responde. Porque Ele é um Deus que faz questão de confirmar aquilo que nós precisamos. Ele vai confirmar. Ele vai te dar a resposta. Ele não vai deixar você em dúvida. Ele não vai deixar você pensando: meu Deus, como vai ser, o que fazer, como agir. Ele vai confirmar. Espera, porque tem confirmação de Deus para chegar por esses dias. Eu vou repetir isso aqui para alguém. Tem confirmação de Deus para chegar por esses dias. Você não estava pedindo confirmação a Deus? Então Deus vai confirmar. Ele vai mostrar que é Ele. Vai mostrar que é Ele que está dentro desse negócio. Vai mostrar que é Ele que está escolhendo você a dedo. Vai mostrar que é Ele que tem um caminho para você, que tem uma direção para você, que tem um propósito para a sua vida. Deus vai confirmar. Para quê? Para que não haja dúvida. Que é o próprio Deus que está fazendo, é o próprio Deus que está ali, é o próprio Deus que está se manifestando, é o próprio Deus que está agindo, é o próprio Deus que está presente. Ele diz: coloca a mão sobre as minhas mãos, olha os meus pés, sou eu. Pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, ou seja, eles estavam muito alegres, impactados com o que eles estavam fazendo, aí Jesus pede alguma coisa para comer. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe e também mel, para que assim Jesus confirmasse que era o próprio que estava aparecendo para os discípulos. Porque Jesus não tem problema em confirmar. Ele confirma, para que não haja dúvida. Mostrou a mão, mostrou o pé, como alguns ainda estavam maravilhados com o que estava acontecendo, ele se alimentou para mostrar que ele era o mesmo da cruz, que estava ali cumprindo a sua palavra. Porque Deus sempre é o mesmo. Deus não muda. Quem muda somos nós. Mas Deus não. Deus continua sendo o mesmo, agindo da mesma forma,
cumprindo a sua palavra e mostrando para nós que Ele é o Deus que confirma. Você recebe essa palavra nessa manhã? Então escreve no comentário e declara. Coloca aí, eu recebo a paz de Deus. Eu recebo paz na minha vida. Eu creio que Deus confirma. Escreve no comentário, mostra que essa palavra está gerando efeito na sua vida e coloca, eu recebo a paz de Deus. Eu recebo a presença de Jesus na minha vida. Eu recebo a paz do Senhor. Não sei, qualquer coisa que venha te edificar, escreve aí, eu creio que Deus confirma, eu creio que Deus vai falar e vai confirmar, e te prepare, porque sinais de Deus vão acontecer por esses dias para confirmar a palavra que Ele já liberou para a sua vida.